Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo ele tem um tom um pouquinho mais difícil de ser realizado, porque hoje, no dia 21 de abril, é o dia do falecimento do Papa Francisco. Primeiro, de antemão, eu gostaria de desejar os meus sentimentos à humanidade mesmo, porque eu, como católico, independente de religião, o Papa Francisco, ele era um líder, né, um líder político, um líder espiritual, uma pessoa que realmente estava à frente de uma nação e que tinha uma função muito forte e que tinha um legado muito bonito da união entre as nações. Então a união, a aceitação, o respeito, né, todos esses sentimentos positivos eram sentimentos atrelados ao Papa Francisco. Hoje, o Vaticano emitiu a notícia de que o Papa Francisco havia falecido e, posteriormente, surgiu a causa desse falecimento, que foi um acidente vascular cerebral, que é o AVC, junto com a insuficiência cardíaca, né, que é a IC, que nós chamamos na área da saúde. Então, essas duas causas de morte foi o que está assinado no boletim médico do Papa Francisco no Vaticano após a realização de um eletrocardiograma, onde foi constatada essencialmente a morte do Sumo Pontífice. Então, para quem não me conhece, eu sou Bartolomeu Fagundes, sou fisioterapeuta, sou doutor do idoso, trabalho com envelhecimento e hoje eu venho comentar um pouquinho sobre essa situação, mas no sentido de explicar para vocês o que acontece com o Vaticano nesse momento, como é que as coisas se sucederão, né? Nós sabemos que o Papa Francisco, por ser o Sumo Pontífice, ele tinha uma função primordial de gerenciamento de tudo que acontecia no Vaticano, ou seja, no berço do catolicismo mundial. Então, a partir daí, após o falecimento do Papa, o que acontece? Quais são os próximos passos, o que é que vem, o que é que vai se suceder diante desse fato tão histórico para a nossa humanidade? Então aproveita, curta esse vídeo, comenta e envia para aquela pessoa que tenha curiosidade de saber como é que se dá o conclave, como é que sai aquela fumacinha branca lá na chaminé para avisar que nós já temos um novo Papa, né? Então aguardo vocês e vamos ao nosso conteúdo. O primeiro ponto a ser discutido é: quem pode ser Papa? Tecnicamente, qualquer homem solteiro que seja católico, ele poderá se ordenar Papa, desde que ele tenha uma função específica dentro do catolicismo. Mas desde 1379, essa lei mudou um pouquinho. No lugar de qualquer pessoa, de qualquer homem solteiro católico poder ser Papa, eles alteraram essas funções para qualquer pessoa que esteja dentro da Igreja Católica e que seja bispo ou arcebispo, estão aptos a se tornarem Papa. E se ele é bispo ou arcebispo, ele é conhecido como cardeal. Qualquer cardeal, ele pode estar disposto a ser Papa, desde que ele tenha uma idade inferior a 80 anos. Então, esses cardeais, que a maioria exerce uma função, um cargo dentro do Vaticano, mas que outros estão espalhados pelo mundo inteiro, o Brasil tem cardeal, outros países têm cardeais e que vão ser direcionados ao Vaticano após os rituais fúnebres do Papa Francisco para fazer a eleição do novo Papa. Todos eles estão aptos a se tornarem o novo Papa do catolicismo. A partir do primeiro momento em que o Vaticano constata e vai à mídia expor para as pessoas que o Papa faleceu ou que o Papa renunciou ao cargo, que no caso é chamado de Papa Emérito, a partir desse momento o Vaticano ele não tem mais aquela cadeira oficial do Papa propriamente dita. Ou seja, nenhum documento do Vaticano naquele período pode ser assinado pelo Papa, porque ele não está mais em exercício, por morte ou por renúncia. No caso do Papa Francisco, na hora que ele faleceu, já foi feita a comunicação oficial, e nessa comunicação, a partir daquele momento, o Vaticano não tem mais o chefe de Estado para conseguir assinar todos os seus documentos. Os documentos do Vaticano, para tudo poder acontecer e os ritos fúnebres começarem, ele precisa de uma pessoa que seja identificada pelo Papa, que seja direcionada pelo Papa, eleito pelo Papa, para que essa pessoa, ela tome conta, ela administre provisoriamente toda aquela gestão, toda aquela situação, de acordo com a vontade do Papa, obviamente, que ele organize tudo aquilo ali. Essa pessoa ela é chamada de Camerlengo. Vale ressaltar que o Camerlengo ele é um cardeal também, e ele já foi escolhido pelo Papa antes mesmo que tudo isso acontecesse. Então, o Camerlengo ele tem essa responsabilidade de tomar conta do que nós chamamos de sé vacante. A sé vacante é o anúncio oficial de que naquele momento a humanidade
humanidade está sem Papa, né? Então é uma pessoa que vai administrar, que vai organizar todos os procedimentos de escolha do novo Papa, para que a gente consiga ver aquela fumaça branca saindo da chaminé, que é todo um procedimento para só então a humanidade ter um novo Papa. Então como é que acontece? Na hora que é anunciado o falecimento do Papa, todos os cardeais do mundo, eles são convidados a estar lá presentes nos ritos fúnebres do Papa Francisco. Esses cardeais, eles são direcionados até o Vaticano, já devem estar a caminho, devem já estar lá, alguns, né, a grande maioria da Itália, e a partir desse momento, quando eles chegam lá, eles já estão começando a se programar diante dos ritos fúnebres para iniciar o conclave. O conclave é o ritual de escolha do novo Papa, é a união de todos esses cardeais que estão aptos a votar, que estão aptos a participar dessa eleição, entre aspas, né, que é feita com papel, que tem todos os rituais passo a passo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E esses cardeais vão se reunir para poder fazer essa nova eleição. Então, participado dos ritos fúnebres, inicia-se o conclave. E quando se inicia esse conclave? Em tese, tecnicamente, esse conclave ele deve iniciar de 15 a 20 dias após o falecimento do Papa Francisco, porque esse é o período em que, teoricamente, os cardeais conseguiriam se deslocar de suas cidades e chegar até o Vaticano para iniciar o conclave, né? Então, nesse período, é um período meio que da organização para que eles consigam sair de suas cidades e irem até o Vaticano para conseguir participar dessa votação. Atualmente, em 2025, existem 136 cardeais. E vale lembrar a vocês que o cardeal, para poder ser eleito Papa, ele tem que ter pelo menos 2/3 dos votos de todos os cardeais. Então, pode acontecer, em um determinado momento, que os cardeais não atinjam, uma pessoa só não atinja aquele patamar de votação. Então, nesse momento, quando passa muito tempo para isso acontecer, os cardeais, eles escolhem os 2 cardeais mais votados para refazer aquela votação. Depois que eles refazem a votação, aí vai ficar mais fácil dar o voto, né, escolher Papa pela maioria. Depois que o Papa é eleito, cardeal, ele vai decidir se ele realmente quer assumir ser Papa ou não. Então ele tem um certo tempo para pensar. Depois que ele pensa que ele deseja assumir esse cargo, a fumaça branca sai da chaminé e ele vai dar a primeira bênção como Papa do mundo. O conclave ele acontece dentro da Capela Sistina. Para quem já esteve lá em Roma, esteve lá no Vaticano, eu nunca tive a oportunidade de conhecer a Capela Sistina. Nas vezes que eu fui no Vaticano, ou não tinha comprado ingresso, ou a fila estava muito gigante. Então, nas 2 vezes que eu tive lá, eu não tive possibilidade de conhecer a Capela Sistina. Mas todo esse ritual, essa votação acontece lá dentro. E todos os cardeais, eles ficam hospedados na Casa Santa Marta, que é uma região lá dentro do Vaticano que fica bem próximo da Capela Sistina. Então, na hora da votação, eles são direcionados para lá. Vale ressaltar que os cardeais, eles não têm contato com o mundo externo. Então, na hora que eles são confinados na Casa Santa Marta, eles não têm acesso ao telefone celular, não têm acesso à televisão, não têm acesso à internet de nenhuma forma. E eu acredito que, eu não consegui encontrar essa informação na internet, mas eu acredito que o contato de um com o outro é um contato muito breve, muito pequeno, mas que eles se isolam na oração. Então, eles vão fazer suas orações, pedir a Deus iluminação, bênção, para que eles consigam realmente eleger a pessoa correta para aquele momento, para aquela situação. Outro ponto importante para discutir com vocês é que, por mais que as últimas eleições para o Papa tenham acontecido, tenham durado pelo menos 2 ou 3 dias, já aconteceram dentro da Igreja Católica eleições que duraram semanas. Então não é um procedimento simples, é um procedimento que é completamente feito por rituais e existem pessoas destinadas para cada cargo. Existem as pessoas que são responsáveis por conferir a votação, existem as pessoas responsáveis por entregar os papéis, receber as cédulas de votação, fazer a contabilidade. Existem as pessoas que vão destinar os papéis de votação aos cardeais que estão debilitados ou que estão enfermos e não podem ir até a sala de votação. Então tem todo esse contexto para depois fazerem a somatória das cédulas e ver qual é a pessoa que foi eleita para ser Papa. Quando eles não conseguem eleger o Papa, imediatamente, assim que finaliza a votação, todos os papéis são queimados e aquilo ali é descartado. Então vai se iniciar um novo processo no dia seguinte para que eles possam se reunir novamente para conseguir eleger o novo Papa.
Então não é um procedimento simples, não é um procedimento rápido, e o conclave ele realmente tem um contexto político e social muito forte, né? Então, dependendo do contexto que a Igreja Católica esteja vivendo, esse cardeal, essa pessoa, ela vai ter um papel fundamental na ascensão, todos os prenúncios católicos aí de como a gente vai levar dentro da humanidade. E vocês devem estar se perguntando se o novo Papa ele pode ser brasileiro. Então, nós temos 7 chances de ter o Papa brasileiro. Nós temos 7 cardeais, que são cardeais brasileiros, com menos de 80 anos. Temos apenas um acima de 80 anos, então ele não vai votar. Ele é emérito também e ele não vai poder votar, porque tem a única regra, assim, bem clássica mesmo, para votação do conclave, é que ele tenha menos de 80 anos. Então nós temos 7 representantes que vão fazer parte da votação e que também estão concorrendo a ser Papa. Apesar de que, dentre as notícias mais atuais, é que os papas italianos são os que têm mais chance de serem eleitos papas pela função deles lá dentro do Vaticano. Mas, realmente, a gente só vai saber quando o conclave for finalizado. Então, se você gostou desse vídeo, que eu espero que tenha gostado, compartilhe esse conteúdo. Afinal de contas, ele é produzido para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento sobre diversos assuntos. E me sigam nas demais redes sociais no @doutor do idoso. Até mais!